Em nome de Jesus, damos início ao culto, a esse estudo especial da Palavra de Deus, louvando a Deus com o hino. No final do livro de Apocalipse, encontramos no capítulo 22, verso 17 em diante, é declarado: "E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém." Então, tendo por base toda a inspiração divina por trás deste livro, temos também a firme palavra de Deus, da preservação. Ele não apenas inspira os autores bíblicos, mas preserva as suas palavras para alcançar o tempo em que vivemos. Nesta noite, com a graça de Deus, estudaremos sobre as 7 trombetas relatadas no Apocalipse. Vamos, primeiramente, em oração, nesta hora, pedindo a intercessão do Espírito Santo neste momento. Pai querido, estamos diante de Ti, nessas primeiras horas do Santo Sábado,
gratos por ter nos preservado até aqui. E neste momento, quero, Senhor, abrir a nossa compreensão, abrir a nossa mente para toda a realidade, a profundidade de Tua palavra, e que essas profecias tragam convicção em nosso coração, e que tudo isso leve a mais pessoas, de fato, estarem atentas às profecias, que têm o seu cumprimento ao decorrer da história, e que estamos no limiar dos tempos é revelado também. Esteja com os aflitos, os necessitados, enlutados. O Senhor, segundo a multidão de tuas misericórdias, queira confortar os doentes. Tudo isso lhe rogamos, sem mérito algum, essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Então, como foi divulgado, hoje teremos a primeira parte deste estudo. É uma série profética um tanto quanto abrangente, muitos detalhes históricos a serem trazidos, e por isso, então, não teríamos condição de esgotar o assunto de uma vez só, correndo risco de ser muito extenso e exaustivo. Portanto, o propósito nessa noite será abarcar as 4 primeiras trombetas, o que já é uma tarefa um tanto ambiciosa, e amanhã, então, finalizarmos com as 3 últimas trombetas, que também tem uma... Entre elas, há uma certa divisão já natural, e encontramos também que essas 3 últimas trombetas carregam ais sobre elas. Eu gostaria de, justamente nesta noite, trazer a visão que, na realidade, é tradicional no meio adventista sobre esse assunto. Não será uma visão original, moderna, nada disso. Se pautando por aquilo que sempre falamos aqui em todas as lives de estudo que divulgamos, que fizemos, a transparência, a conversa franca sempre será mantida e não será diferente nesta noite. Os irmãos que quiserem se manifestar, interromper ao decorrer da exposição, poderão fazê-lo, e no que for possível, procurarei esclarecer alguma dúvida. Portanto, nós vamos avançando aqui com os slides, aos poucos, e ressalto, então, que nos últimos anos, décadas, já tem havido, no meio adventista, algumas interpretações diferentes. Quando eu coloco que eu trago a visão tradicional, justamente aquela que de maneira destacada foi defendida por Uriah Smith em seu livro sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, mas não só ele, como bem sabemos, os demais pioneiros também tinham a mesma compreensão dos assuntos. Porém, ao decorrer do tempo, e aqui eu não estou trazendo os aspectos das teorias que no meio protestante, evangélico, católico possa haver, mas no meio adventista tem surgido outras ideias. Numa delas, de cunho bastante perigoso, tem-se procurado trazer uma ideia futurista e não historicista para o cumprimento das 7 trombetas. O que eu quero dizer com isso? Sempre o método profético que vamos desempenhar, tanto em Daniel como em Apocalipse, será o de que uma profecia
pode se cumprir já no tempo do profeta ou ao decorrer da história até os últimos dias da história terrestre. De maneira que quando nós encontramos séries, como temos no Apocalipse, 7 igrejas, 7 selos, ou como em Daniel encontramos 4 animais, uma sucessão de metais na estátua, tudo isso nos traz uma sucessão. Então, Daniel 2 é a profecia mais didática de todas, onde o próprio Daniel traz a interpretação. E lá ele coloca para o rei, tu és a cabeça de ouro, colocando a identificação já do cumprimento em seus dias. E isso sucessivamente se estenderia para os próximos impérios que sucederiam ao Império Babilônico. E aí nós encontramos a dificuldade de alguns de quererem lançar tudo para o futuro, como não a maior parte das profecias não tivesse cumprido ao decorrer da história, mas que tudo se cumprirá num rápido percurso do tempo nos últimos dias. Isso foi uma tática adotada principalmente por jesuítas no passado, tanto a visão preterista, que joga tudo para o passado, cumprimento de maneira localizada, isolada, ou aqueles que lançam tudo para o futuro, procuram afastar da mente do intérprete bíblico as identificações na história dos poderes antagônicos ao céu. Portanto, diante disso tudo, é importante ressaltar que ainda que haja alguma linguagem semelhante nas 7 trombetas do que nós encontramos, por exemplo, nas 7 pragas, que depois no Apocalipse 16 é relatado, ou mesmo as pragas que ocorreram lá no Egito, não estamos falando aqui de um período em que não há mais misericórdia da parte de Deus, de modo nenhum. Estamos falando de um período ainda que há misericórdia divina. Então, antes de abrir os slides, eu gostaria de ler em Apocalipse 8 com os irmãos. Um trecho, então, que está de maneira... não é abarcada nas trombetas aqui nos slides, para uma rápida explicação. Aqui nos versos 1 no verso 1 do capítulo 8 de Apocalipse é trazido o 7º selo e a conclusão daquela série. E aqui nós vemos no verso 2 o preparativo de 7 anos que pegarão 7 trombetas. E antes que se inicie as trombetas em si, os versos 3 a 5 do capítulo 8 de Apocalipse nos trazem uma informação. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Alguns têm identificado de maneira equivocada que aqui seria uma revelação de um fim de tempo de graça. E, portanto, as trombetas já seriam uma correlação com as pragas. Aqui não é o caso, até porque sabemos que Apocalipse 12, em toda a estrutura do Apocalipse, é do 12 em diante que é dado mais detalhes, que a ênfase se destaca nos últimos dias, ainda que contém elementos do passado também. Mas do 12 em diante, nós começamos a encontrar alguns detalhes mais dos últimos dias. E aqui, na primeira parte do 12 para trás, encontramos muito mais profecias que já se cumpriram. Aqui essa visão é quando Cristo ainda está no lugar santo, sequer ele passou para o lugar santíssimo. Aqui nós vemos o incensário de ouro diante do altar. Portanto, aqui nós vemos
que essa cena se encontra no lugar santo e não é dito de uma interrupção do trabalho intercessório de Cristo. Pelo contrário, aqui é colocado que estava em atuação isso, de modo que as orações dos santos subiam sobre o altar de ouro que está diante do trono. E aí, até o final, é destacada essa questão das orações subindo da mão do anjo até diante de Deus. Mas, de fato, as trombetas nos trazem alguns elementos de juízos divinos, de calamidades sobre a terra. E isso é lançado sobre a terra. No entanto, quando nós vamos ler Apocalipse 16, as pragas são dadas de maneira que a ira de Deus sem mistura, sem misericórdia divina. Esses juízos que ora veremos em nosso estudo não têm relação com o fato das 7 últimas pragas, que não há nenhum tipo de misericórdia divina, mas é uma condenação final. Então, vamos para os slides neste momento. Ele falou slide. Pode falar, pai. Ainda não tinha aberto. Então, vamos lá. Que a graça de Jesus, nosso Salvador e Pai eterno, seja com todos que estão ouvindo, agora no presente e que vão ouvir depois. Queria deixar 2 perguntas no ar, antes do estudo desta noite e daquele que vai ser realizado amanhã à tarde. Em qual selo nós estamos, do Apocalipse, e qual trombeta nós estamos? Estou fazendo essa pergunta porque a maior parte do povo adventista, o adventismo em geral, não sabe responder essas 2 perguntas. E não sabe fazer o estudo também. E nós também, se não tivermos os livros de Daniel e Apocalipse de Uriah Smith ou Uriah Smith, não vamos saber explicar. Como o Mateus falou agora há pouco, tem muitas ideias agora surgindo, né? Dentro do próprio adventismo, a própria casa publicadora tem lançado vários livros sobre profecia e parece que são contraditórios, né? Não bate bem os assuntos, né? Então, eu lembro quando Ellen White se alegrou quando Uriah Smith veio, ainda jovem, né, morar com eles e ajudar na obra da publicação. Eu ainda era ali na casa deles, uma pobreza muito grande, né? E Uriah Smith, pouco mais de 10 anos depois que saíram das igrejas e foram excluídos, ele começou a escrever vários folhetos. E depois, esses folhetos foram juntados em livros, formado um livro de Daniel e Apocalipse. Claro que ele não era perfeito em tudo, né? A irmã White mesmo fala que nós não podemos esperar perfeição, né? Nos comentários e escritos humanos. Só Deus é infalível. Mas quem mais se aproximou da melhor explicação sobre Daniel e Apocalipse, e principalmente sobre os 7 selos e as 7 trombetas, 7 igrejas, 7 pragas, foi Uriah Smith. Aconteceu que juntaram, então, esses folhetos que ele havia escrito, formou-se um livro, e ela recebeu, então, recomendação que esses livros, Daniel e Apocalipse, deveriam ser vendidos na comportagem junto com os testemunhos dela, com os livros dela. Teve uma vez que puseram Uriah Smith e rebaixaram o padrão dele na editora, e ela chorou muito por causa daquilo. Depois, então, quando tornaram a colocar ele em destaque, né, ela se alegrou muito. Ela disse que quando Uriah Smith não conseguisse mais escrever,
que ele pudesse ditar e seus filhos escrevessem, ajudasse ele nisso daí, porque ele era muito profundo. Então, hoje a gente tem aqui na nossa biblioteca muitos livros que têm surgido, não vou citar nome de cada um dos autores, né? Mas não chega perto. A gente vai ver o Ray Smith falando que o primeiro anjo começa em 1798. Vamos ver ele falando que a parábola das 10 virgens se aplica para a Igreja de Deus. Vamos ver ele falando que Apocalipse 18 é só para o futuro, que nós estamos agora no tempo do terceiro anjo, e que já estava no selamento. E ele cria no assunto dos 144 mil, igual nós cremos. Então, nós hoje podemos confessar sem medo. Sem os escritos de Uriah Smith, nós não conseguimos explicar detalhadamente esses assuntos. Lamentavelmente, deixaram de publicar esse livro. A última vez que foi publicado foi na editora Atlântica, lá em Portugal. Depois, aqui, uma editora do Movimento de Reforma começou a imprimir os 2 livros. Não sei se ainda imprime, porque muitas das coisas que ele escreveu vai contra a fé, o que eles professam agora, ou há muito tempo atrás. E aí, então, alguma coisa ainda mudaram no livro, né? Porque o Ray Smith, ele tinha acabado de sair das igrejas e, claro, como eu falei, ele não tinha perfeição em tudo. Mas deixo bem claro isso daí. A própria irmã White pouco escreveu nos testemunhos, explicando detalhadamente esse tema, porque ela tinha, então, diante dela, esses escritos de Uriah Smith. É só isso, então. Muito obrigado. E, de fato, o fato de Uriah Smith ser tão confiável é dentro daquela linha de ele ter sido fiel ao método historicista, né? Ele manteve essa linha sem perder ao decorrer do tempo, ao decorrer das explicações, como alguns acabam fazendo muitas vezes. É claro que não é o único, existem outros herdeiros da mesma compreensão, e o próprio Uriah Smith, claro, ele se baseou nos próprios milleritas, né? Homens como Guilherme Miller, Josias Litch, já tinham trabalhado boa parte do arcabouço doutrinário profético aí nessa parte. Então, vamos aos slides aqui, que aparecerão para os irmãos. E nós temos essa primeira parte, se iniciando aí com Apocalipse, capítulo 8, verso 2 e o verso 6. 3 a 5 já lemos. Aqui diz assim: e viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então os 7 anjos, que tinham 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Em profecia, então, trombeta é símbolo de guerra ou de graves acontecimentos políticos. É bem verdade que também é relacionado com as festas religiosas. Tinha os anúncios, então, feitos pelas trombetas. Neste contexto, vemos que faz referência a convulsões sociais e guerras, então. Interessante notar as diferenças e semelhanças desta série profética com as anteriores. As 7 igrejas revelam a condição interna, os 7 selos a condição externa da igreja cristã, e as 7 trombetas revelam guerras, juízos e acontecimentos políticos que ocorreriam no mesmo tempo das 7 igrejas e dos 7 selos, sendo que todas essas séries proféticas abrangem a história de modo até chegar ao fim dos tempos. Então, as 7 igrejas trabalham a parte mais religiosa, espiritual, de fato, interna de uma igreja, e de maneira mais ou menos paralela, ocorre
os 7 selos revelando a condição social da igreja no mundo, como que estava. E as 7 trombetas é a mais distante, aparentemente, da igreja, mas faz correspondência, então, aos fatos históricos pelo qual a igreja passou ao decorrer deste tempo. A primeira dificuldade que nós vamos encontrar é quanto a marcar a primeira trombeta, em que momento. Uma vez que nós conseguimos definir a primeira trombeta, fica mais fácil você ir sucessivamente encontrando na história a revelação das demais. O assunto abordado, então, nas 7 trombetas é complementar ao das profecias de Daniel 2 e 7, começando com o esfacelamento do Império Romano em suas 10 divisões, como tema tratado nas 4 primeiras trombetas. As últimas 3 trombetas contêm 3 ais juntamente a elas e se aproximam rápida e sucessivamente do fim dos tempos. Então, aqui nós vamos encontrar a primeira dificuldade. Por um lado, declaramos o quê? Que há uma correspondência ao decorrer da história, e a primeira igreja, a igreja de Éfeso, quando encontramos, já é na era apostólica o seu cumprimento. Os 7 selos também começa na era apostólica. Por essa razão, muitos procuram encontrar a primeira trombeta, de alguma maneira, no primeiro século também. De alguma maneira, o cumprimento para manter esse paralelo. Seguindo esse raciocínio, muitos, inclusive os expositores mais modernos adventistas, procuram trazer a destruição de Jerusalém como algo, então, que seria o cumprimento para a primeira trombeta. A dificuldade disso são várias. Ainda que seja louvável essa intenção de muitos, a dificuldade começa pelo fato que o próprio Israel já tinha sido rejeitado por Deus como nação no ano 31 e como povo privilegiado no ano 34. Então, já há uma transposição do judaísmo para a igreja cristã, já lá atrás. E por que entraria a destruição de Jerusalém, aí, no caso, neste cenário? Também muitos veem como problemático o fato dessa primeira trombeta apontasse para um fato que já havia ocorrido. Quando João escreve no Apocalipse, já tinha ocorrido a destruição de Jerusalém. Portanto, por isso que a abordagem que fazemos aqui, nesta noite, seguindo os passos de Uriah Smith e dos pioneiros, é encontrar nessas 7 trombetas uma correspondência com Daniel 2 e 7, onde aquela parte que foi pouco explorada, lá vemos os 10 dedos do pé da estátua, os 10 chifres no quarto animal, que é a divisão inicial do Império Romano. Mas o que ocorreu em maiores detalhes nesse esfacelamento do Império Romano? É disso que trata as 4 primeiras trombetas. Então, a primeira trombeta, falando de modo objetivo, faz referência a Alarico e os visigodos. Apocalipse 8, 7 diz: o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra e terça parte das árvores e toda a erva verde. Aqui nós encontramos sinais de saraiva e fogo, e encontramos também esse detalhe da terça parte. O que poderia significar isso? Já foram dados pelos expositores das profecias várias explicações. E alguns vêm de maneira mais genérica, querendo dizer que a abrangência desses juízos não é completa, mas
ainda que seja algo forte, não atinge a todos. Mas, entrando de maneira mais aprofundada, quando João recebeu a revelação, somente 3 partes da Terra, do planeta Terra, eram conhecidas. Eram parte do mundo civilizado, digamos assim. A primeira, a Europa, tendo Roma por capital. A Ásia, o Oriente, tendo Constantinopla por sede. E aqui estamos falando de parte da Ásia, inclusive, muitas vezes chamada de Ásia Menor. E tínhamos a África também, tendo Cartago por cidade líder. Essa era também a tríplice divisão do Império Romano naqueles dias. É por isso que as trombetas indicam essas 3 partes da terra. Olha que interessante. Sucedeu-se que o Império Romano foi dividido em 3 partes entre os filhos de Constantino. Estamos falando o quê? Do 4º século da nossa era. O primeiro era Constâncio, ficou com a Ásia, o Oriente. Constantino II, o segundo, ficou com parte da Europa, Bretanha, Gália e Espanha. Gália é uma parte da França. E Constante ficou com a Itália e a África. Em linhas gerais, aqui estamos trabalhando um pouco mais complexo que isso. Portanto, cada uma dessas divisões do Império Romano representava uma 1/3 parte do mundo então conhecido, como mencionado na profecia. Então, como vemos, aqui não é trazido nem Oceania e nem as Américas. Mas nós encontramos aqui também, talvez o fato mais elucidativo, essa tríplice divisão do próprio Império Romano. Ainda que seja mais conhecida a divisão em 2 do Império Romano. Essa mais familiar aos estudantes da história, que se dividiu entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Mas mesmo no Ocidente havia essa divisão inicial, como foi declarado. Alarico, com seus visigodos, foi o primeiro terrível inimigo de Roma a atacá-la. A cidade de Roma foi cercada no ano 410 depois de Cristo. Então seria aí o momento, o ponto inicial em que estamos trabalhando a primeira trombeta. Estamos trabalhando como fosse aqui as trombetas, dando uma resposta mais detalhada sobre o que Daniel 2 e 7 falaram. Saraiva e fogo misturado com sangue foram lançados na terra, diz a profecia. Os terríveis efeitos da invasão gótica são representados como saraiva, devido ao fato de os invasores serem originários do norte. Fogo, por terem sido destruídos pelo fogo, tanto as cidades como os campos. E sangue, devido à terrível mortandade dos cidadãos do Império pelos ousados e destemidos guerreiros. Então, das regiões gélidas do norte, então, da Europa, entre os godos, os germanos, as tribos bárbaras, então, desse norte, começou as invasões. Então, não poderemos deixar de citar a famosa obra de Edward Gibbon, História do Declínio e Queda do Império Romano, no transcorrer do nosso estudo com seu valioso testemunho histórico. Faço aqui já uma ressalva que muitos em nossos dias têm praticado revisionismo histórico e alguns até vão tecer críticas contra esse historiador. E, no entanto, ele por muito tempo foi considerado um dos principais historiadores trazendo esses testemunhos históricos. E é significativo nós pensarmos sobre isso, porque quando estudamos as profecias, não são fatos de difícil acesso que nós estamos falando. São fatos universalmente conhecidos, que estão nas enciclopédias, nos historiadores tradicionais. Não é algo que um historiador, trazendo uma visão da história, vai e explica daquela forma. Não. A profecia, ela traz uma noção, então, que facilmente nós encontramos a resposta na história de como aconteceu este fato.
Então, dando continuidade agora, vendo o testemunho desse autor que escreveu sobre o declínio e queda do Império Romano, diz assim: os férteis campos da Fócida e da Beócia foram inundados por um dilúvio de bárbaros. Os homens foram massacrados, as mulheres e o gado das aldeias em chamas foram levados. Os mais afortunados dos habitantes de Corinto, Argos e Esparta foram poupados pela morte ao espetáculo da conflagração de suas cidades. Numa estação de frio tão extremo que os leitos dos rios estavam secos, Alarico invadiu os domínios do Ocidente. Um solitário velho de Verona, o poeta Claudiano, pateticamente, lamentava o destino das árvores, suas contemporâneas, que tinham de arder na conflagração de todo o país. Então, observar as palavras da profecia, né? Queimou-se a terça parte das árvores. Até esse detalhe foi destacado na história, devido à tamanha destruição que mesmo as árvores não escaparam. Mais adiante, ele continua sua descrição. Alarico estendeu a devastação sobre a Itália. Durante 4 anos, os godos devastaram-na e dominaram-na sem obstáculo. E na pilhagem e incêndio de Roma, as ruas da cidade encheram-se de cadáveres. Por fim, ele declara: a união do Império Romano estava dissolvida, o seu gênio estava humilhado no pó, e exércitos de bárbaros desconhecidos, vindos das frígidas regiões do norte, estabeleceram seu vitorioso domínio sobre as mais belas províncias da Europa e da África. Então, retirado esse relato do historiador no livro do Uriah Smith, As Profecias do Apocalipse. A última palavra destacada, África, é o sinal para o toque da segunda trombeta. Veremos, então, agora, uma vez que nós conseguimos definir a primeira, uma sucessão dos fatos. Segunda trombeta fala de Genserico e os vândalos. Apocalipse 8, versos 8 e 9 diz: o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Nós vamos ver que o primeiro ataque foi por terra, o segundo pelo mar. Os exércitos de Genserico, rei dos vândalos, com suas invasões e conquistas na África e depois Itália, cumprem a profecia com precisão. Sua campanha foi de 428 a 468 depois de Cristo. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe aqui. Foi dito, então, que foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo. Monte em profecia pode significar, em alguns casos, um reino. Isso nós encontramos, por exemplo, esse fato relatado em próprio Daniel 2. Vamos lembrar que lá é dito que aquela pedra que destrói a estátua, esmiuça tudo, pedra vinda do céu, se transforma numa grande montanha que abarca o mundo, simbolizando o reino de Deus nos finais dos tempos. Então, montanha significando reino. O próprio Daniel faz essa interpretação em Daniel 2. Para além disso, é interessante o que nós encontramos em Jeremias, no capítulo 51, aonde no juízo contra a Babilônia, no verso 24 é dito: e pagarei a Babilônia, a todos os moradores da Caldeia, toda a maldade que fizeram em Sião, aos vossos olhos, diz o Senhor. Verso 25: eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de queima. Então, nós encontramos aqui
que, de fato, a Babilônia original, então, a relatada por Jeremias, seria destruída de maneira um tanto súbita. E no final do capítulo ainda, no verso 64, 63 e 64, e será que, acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra, e lançá-lo-ás no meio do Eufrates, e dirás, assim será fundada Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. Então, nós encontramos o fato aqui, um paralelo bíblico, uma vez que Apocalipse ele se alimenta de várias figuras que são relatadas em outros profetas. Nós encontramos aqui a mesma coisa, o mesmo cenário. Agora, não falando daquela Babilônia fundada pelos caldeus, mas a Babilônia mística, espiritual, trazida, esse poder contrário ao povo de Deus que é trazido em Apocalipse, que sabemos que é Roma. Isso é abarcado no Apocalipse capítulo 13, capítulo 17. Tudo isso é desenvolvido falando assim mesmo no capítulo 12, também é trazida uma figura de um dragão com 7 cabeças e 10 chifres, trazendo também Roma na sua fase pagã. Todos esses detalhes nós encontramos, então, que o autor do Apocalipse faz essas referências bíblicas, falando dessa destruição justamente de Roma. É mais uma confirmação adicional de estudo. Indo adiante, a segunda trombeta trata de batalhas navais, e as conquistas de Genserico, sem dúvida, foram em sua maior parte no mar. Em uma noite, eles destruíram metade dos navios que pertenciam a Roma, da Batalha de Cartago, destruindo 1.113 navios e matando mais de 100.000 homens. Eles causaram tanto estrago por terra e mar que até hoje utilizamos a expressão vandalismo, derivada deste povo bárbaro. Gibbon, ao falar deste audacioso rei, diz em significativa linguagem: Genserico, o nome que na destruição do Império Romano se eleva ao mesmo nível dos nomes de Alarico e Átila. Então, vemos que a própria figura do nome, né, vandalismo, que hoje é normal utilizarmos, provém desse povo que eram do norte da África, então. Eles se estabeleceram no norte da África. A principal cidade era a cidade de Cartago. E eles, então, antes de existirem os chamados piratas, né, eles foram os verdadeiros primeiros piratas. Eles saqueavam, iam até certas cidades, pegavam os despojos e voltavam, então, para Cartago. Assim faziam várias e várias vezes. Era essa a obra que eles faziam durante muitos anos. E aqui, então, nós encontramos o sinal para a próxima trombeta, a terceira, Átila e os Hunos. Agora, então, nos versos 10 e 11, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas que se tornaram amargas. Aqui eu preciso destacar algumas coisas antes de partirmos para a explicação. Como vimos, alguns intérpretes modernos têm trazido outra interpretação para a primeira trombeta. Em vez de colocar Alarico com os visigodos, falam da destruição de Jerusalém. No entanto, estes mesmos depois colocam a segunda trombeta em ligação com a queda do Império Romano, pela mão de Genserico e os vândalos. Aí há concordância.
E aí, quando se chega à terceira trombeta, muitos alegorizam, trabalham só no nível de metáforas e não dão uma explicação histórica. Isso é lamentável. Todas as partes das profecias trazem com exatidão o momento da história no qual elas se cumprem, com personagens humanos, então, trazendo o cumprimento. E aí nós encontramos muitos colocando essa estrela que cai do céu como fosse a figura de Satanás e que fosse algo relacionado, então, às heresias, às doutrinas enganosas que durante a Idade Média foram surgindo e tudo mais para explicar. Então, para cada trombeta é dada uma explicação diferente e parece que desconexa, ao contrário do que estamos fazendo aqui. As 4 primeiras trombetas tratam do mesmo assunto, declínio e queda do Império Romano do Ocidente. Este é o assunto sendo tratado. E não de maneira esparsa, colocando como cada coisa, utilizando uma régua para interpretar. E agora vamos para a explicação dessa terceira trombeta, então. Na profecia, o primeiro ataque ao Império Romano foi feito por terra, o segundo pelo mar, e o terceiro agora aparece pelo rio. As palavras de Albert Barnes quanto a essa passagem nos dizem o que temos que ter em vista. Que havia de vir algum chefe ou guerreiro que poderia comparar-se a um resplandecente meteoro, cuja carreira seria particularmente brilhante, que apareceria subitamente como uma estrela fulgurante e que depois desapareceria como uma estrela cuja luz se apagou nas águas. Quem a carreira assoladora deste meteoro se daria principalmente naquelas partes do mundo ricas de mananciais e rios, que o efeito que se produziria era como se as águas desses rios e fontes se tornassem amargas. Isto é, que muitas pessoas pereceriam e que grandes assolações seriam feitas nas vizinhanças dessas fontes e rios, como se a amarga e calamitosa estrela caísse nas águas, e a morte se espalhasse sobre os países adjacentes e banhados por elas. Então, uma carreira meteórica, esse é um termo até que é usado em nossos dias, né? Pessoas que são alçadas à fama, ao estrelato, mas que, tal como um meteoro, passam rapidamente e acaba todo o fulgor. Ninguém, a não ser Átila, o Uno, cumpre tão perfeitamente a profecia na história. Ele tinha o apelido de o flagelo de Deus e se vangloriava de que a erva não mais crescia onde seu cavalo tinha posto as patas. Enquanto Genserico e os Andos atacavam pelo mar, a invasão dos bárbaros chefiados por Átila começou pelo rio Danúbio, destruindo tudo o que encontravam pelo caminho. Ao ser dito que a grande estrela cairia sobre a terça parte dos rios e fonte das águas, subentendemos que este rei surgiria com seu poder devastador sobre os rios Danúbio e Reno, que abastecem os principais rios do continente, as fontes das águas. Essa seria a origem que contaminaria o resto dos rios. O absinto é uma planta muito amarga, é um termo um tanto genérico até, para vários tipos de plantas amargas e que exalam um cheiro forte, penetrante. Assim foram as amargas consequências que Átila trouxe às regiões invadidas por ele. Gibbon descreve a carreira de Átila em linhas gerais nessas palavras. Toda a Europa, desde o Ponto Euxino até o Adriático, numa extensão de mais de 800 quilômetros, foi logo invadida, ocupada e assolada pelas miríades de bárbaros que Átila levou para o campo. Este rei guerreiro não morreu na guerra, mas faleceu na cama na noite de núpcias,
havendo suspeitas de que foi envenenado. Tão subitamente como apareceu Átila, desapareceu, tal como uma estrela cadente que perpassa o céu e então desaparece. Então, é muito significativa essas informações, teriam vários detalhes que poderíamos trazer, históricos, sobre tudo isso, e fico aqui, de fato, aberto ao questionamento dos irmãos, caso queiram trazer algum detalhe, alguma dúvida. É interessante vermos que foram várias as nações que foram surgindo naquela época. Se não me engano, Portugal surge dos suevos, e é interessante os godos, que eles se dividiram em duas tribos diferentes. Cada um foi para um lado, um foi para a direita e outro foi para a esquerda, e por isso o termo ostrogodos, que foram para a direita, e visigodos, que foram para a esquerda. E os visigodos chegaram até a Espanha, e lá se estabeleceram. E assim várias nações depois surgiram. Os francos, então, também invadem a Gália e vêm mais tarde a ser a França. E assim vários detalhes poderíamos trazer. No caso de Átila, o Huno, na realidade era um povo que vinha desde lá da Mongólia e que já tinha algum estabelecimento lá na Ásia, na região da Tartária, mais ou menos pela região da Turquia, por aquela parte. E eles, então, como se não bastasse os ataques dos bárbaros do norte da Europa, surge os hunos e pegou o Império Romano totalmente desprevenido, de modo que eles avançaram para o coração da Europa com bastante facilidade. Átila chegou a ameaçar a própria cidade de Roma e, no entanto, nós temos esse súbito desaparecimento dele, ao ele, bem provável, pelo que a história conta, ter sido envenenado. E assim o seu povo começa a se dispersar e não mantém a unidade, então, daquela tribo, os hunos. Aqui nós encontramos todos esses detalhes e alguém pode nos questionar o seguinte: qual é a relação disso para conosco? E é importante nós notarmos que todas as histórias, então, que nós encontramos desde Daniel, trazem detalhes históricos à exaustão. Daniel 11 é um exemplo, falando do rei do norte e do sul, que eram duas partes da divisão da Grécia, os Ptolomeus e os Seleustas. Lá encontramos vários detalhes históricos. Não é de se estranhar a mesma coisa acontecer aqui. E aí vemos tudo isso dá origem à Europa que hoje conhecemos. Aqui está a origem dos povos, das nações, das línguas e tudo mais. Vemos, de fato, que a divisão inicial foi em 10, mas cada vez mais a Europa foi se subdividindo e nunca mais foi reunificada. Isso a profecia já o tinha dito, desde Daniel 2. Procurariam fazer de que maneira? Uniões com casamentos. A princesa de um reino casar com o príncipe do outro reino, para não haver mais guerra entre eles. Já no século XIX, se diz que praticamente havia ligações sanguíneas com quase todos os reinos. Todos eram parentes e as guerras não pararam, a unificação não ocorreu. Vários tentaram na história. Clovis, já o rei dos francos, é o primeiro com uma ideia de unificar. Depois temos Carlos Magno, temos vários. Depois, mais próximo de nós, temos Napoleão Bonaparte, Hitler e tantos outros que buscaram isso. Mas a profecia disse
que não ocorreria tal coisa. E assim persiste. Nós vamos ver amanhã que as 3 últimas trombetas mudam um pouco o foco. A 5ª e a 6ª trombeta não tratarão mais do Império Romano do Ocidente, mas a parte oriental. Veremos o desfecho disso. Mas ainda temos uma última trombeta para analisar nesta noite. A 4ª trombeta, então, faz referência a Odoacro e os Érulos. Verso 12. O 4º anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, a 1/3 parte da lua e a 1/3 parte das estrelas, de modo que a 1/3 parte deles se escureceu. A 1/3 parte do dia não brilhou e semelhantemente à da noite. Aqui tudo isso traz simbolismo, e muitos são tentados a alegorizar a explicação também. Vejamos, uma coisa é o símbolo tratado, uma coisa é o cumprimento, que não é alegorizado, mas sim algo literal, algo tangível para nós. Então, aqui não encontramos muitos intérpretes modernos também fugindo da seara da história, em vez de buscarem na história a resposta, procuram dar explicações genéricas, e sim nada fortalece a firme palavra da profecia. Na 4ª trombeta, o Império Romano Ocidental desaba por inteiro. No ano de 476 d.C., Odoacro, que havia sido um general de Átila, liderando as tribos dos Érulos, invadiu Roma, tirou o imperador do trono e colocou a coroa em sua própria cabeça. Portanto, o processo de desintegração que havia se iniciado em 351 a.C., aqui está errada a marcação, é 351 depois de Cristo. Está aqui um erro gráfico. Começou em 351 depois de Cristo, é concluído 125 anos depois, em 476 depois de Cristo. Chegamos assim à queda do Império Romano, que teve seu domínio por mais de 12 séculos. É muito tempo, irmãos. Por 12 séculos, a saber, de 753 a.C. a 476 depois de Cristo. Essa é a duração de todo o período do Império Romano, desde a sua fase como república e tudo mais, até o seu desenvolvimento. Nós vemos que não foi derrotando um poder anterior. Vamos destacar o seguinte: a Babilônia foi tirada da sua força porque veio os medo-persas e conquistaram eles. Depois, os gregos, com Alexandre Magno, vieram e derrotaram os medo-persas. Depois disso, os gregos, então, com a morte de Alexandre Magno, o que ocorre? Se dividem em 4. E não há mais um poder hegemônico em toda a parte do mundo. Desse modo, aos poucos, vai surgindo Roma, naquela região da Itália, e vai avançando, 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 até tomar, então, bastante força. Continuando aqui, evidentemente, o Sol, a Lua, as estrelas são utilizados aqui nessa passagem como símbolos. Assim, o imperador é referido como o Sol, os cônsules como a Lua. Eles reinaram após o Sol estar ausente, e os senadores como as estrelas. Em primeiro lugar, o imperador foi destronado, cumprindo a profecia de que o Sol se apagaria. Os senadores e cônsules continuaram a brilhar por mais um tempo. O ostrogodo Teodorico destruiu os Érulos e reinou de 493 a 526. Já outro poder, Odoacro não conseguiu manter,
e Teodorico dos Ostrogodos toma o lugar. Em seu reinado, os cônsules foram bastante favorecidos. Portanto, tal como a lua é o astro dominante no céu, quando o sol se ausenta, o momento de destaque em poder para os cônsules foi com a ausência do imperador. É dito que Teodorico, em vez de abolir esse cargo, regozijava-se com os cônsules, desfrutando da grande fortuna que eles tinham. Então é interessante que esses cônsules, eles serviam como presidentes, primeiros ministros, algo semelhante era o papel deles. Era um cargo um tanto representativo e que Teodorico controlava esses que entraram em cena com a deposição do imperador. Então, em 566 depois de Cristo, foi subvertida toda a forma do antigo governo e Roma foi reduzida a um pobre ducado tributário do exarcado de Ravenna. A queda de Roma trouxe completa nova ordem de coisas à Europa e ao Ocidente. Surgiram novas formas de governo, novos países, novos líderes políticos, novas leis, novas línguas e novos costumes. Foi o início, por assim dizer, da Europa que conhecemos em nossos dias. Assim, nós finalizamos essa primeira parte do nosso estudo. Encontramos aí uma subversão completa de todas as partes, então, desde as primeiras invasões, cercos, saques que foram feitos em Roma a partir aí de Alarico, até chegarmos, então, na figura de Odoacro, aquele, então, que, de fato, deu final à dinastia dos imperadores, finalizando tudo isso e, aos poucos, acabando com toda aquela forma de governo. Abro a oportunidade para os irmãos que quiserem se manifestar, e eu queria trazer mais um detalhe relacionado a todo este assunto. Nós encontramos nas profecias um outro poder que surge a partir de Roma, a partir do Império Romano. É colocado de várias formas. Em Daniel é o chifre pequeno, que para se firmar, inclusive, tem que destruir 3 tribos. Isso aconteceu na história também. O último deles, os ostrogodos, foram derrotados no ano 538, justamente a data que pôde, então, haver mais pleno poder da parte, então, do bispo de Roma. Bom, o que nós podemos destacar do chifre pequeno ou da besta que sobe do mar, como dito em Apocalipse 13, vale um detalhe aqui sobre esta besta que alguns não destacam muitas vezes, que lá no capítulo 12 de Apocalipse, no verso 3, é dito de um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, nós encontramos aqui uma figura do Império Romano, mas dando destaque em sua fase de paganismo. E aqui traz nos 10 chifres a divisão que haveria. E Apocalipse 3 repete a mesma coisa no verso 1, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Aqui já é destacada a próxima fase de Roma, na sua fase, então, religiosa agora, relacionada ao cristianismo, mas um cristianismo corrompido, falsificado. E aqui no verso
no verso 2 diz: "E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio." Portanto, aqui há uma ligação de uma coisa com a outra. É o dragão que concede agora espaço para Roma papal se desenvolver. A mesma coisa é revelada em Tessalonicenses, quando Paulo fala do anticristo. Ele diz que havia algo que detinha ainda a manifestação dele, do homem do pecado, era justamente o Império Romano pagão que havia. Só que aí ocorre o quê? Já ainda antes da destruição, no século IV da nossa era, o que ocorre? Pelas mãos do imperador Constantino, ele se converte ao cristianismo. E com isso acaba a perseguição religiosa, muitos pagãos entram para a igreja cristã e o processo de apostasia se intensifica. Já tinha dado início anteriormente, agora se intensifica. Deste modo, já é preparado o caminho, enquanto há o declínio do Império Romano, desde o século IV, se estendendo até o século V, vai despontando cada vez mais esse poder, que não era só religioso, mas um poder civil, temporal também. De modo que isso tudo culmina no bispo de Roma, cada vez mais tendo a primazia também sobre os demais bispos das demais localidades, até chegar num status de cabeça de toda a igreja, toda a cristandade. O próprio imperador Justiniano, que era do Império Romano Oriental, coloca o Papa nessa condição. Então, esse é um assunto paralelo, não é diretamente relacionado com as trombetas, mas achei por bem trazer esses detalhes, como que uma coisa se liga à outra. Portanto, abro mais uma vez a oportunidade, caso algum irmão queira trazer algum detalhe antes de finalizarmos. Queria destacar, irmãos, que do que será dito na segunda parte, amanhã, a partir das 4 da tarde, nós retomaremos esses assuntos. Nós veremos uma curiosidade. Só vou deixar esse ponto aqui em aberto. A trombeta, qual seria a trombeta mais longa, que durou mais anos? Ou que durará mais tempo? Esse é um fato interessante que amanhã teremos a resposta. E já adianto nesta noite, para não ficar dúvida quanto ao posicionamento que será exposto amanhã. Infelizmente, lamentavelmente, hoje, muitos no Adventismo falam que estamos na 6ª trombeta. Não é isso. Já estamos na 7ª trombeta. Então, meu pai lançou, aquela pergunta, em que estágio nós estamos. São 3 séries que nós temos aí. E são em nível de complexidade cada vez maior cada série. As 7 igrejas é a mais fácil de compreender. E já alcançamos a 7ª igreja, Laodiceia, a que se estenderá até os últimos dias da história terrestre. Mas nós encontramos, já nos 7 selos, o fato de não estarmos no último. Estamos no 6º selo, onde já foram dados certos sinais, inclusive o Sol
se escurecendo em trevas, o dia se tornando em noite, e quando a lua surge, ela surge na forma de sangue. Antes desses fatos, que se deram lá em 1780, em 1755 já tinha ocorrido o quê? O grande terremoto de Lisboa. Então, esses fatos históricos são narrados no sexto selo. E ainda, em 1833, temos a queda das estrelas, os meteoros, então uma chuva de meteoros tremenda, que ficou marcado para as pessoas que viveram naquela época. O sétimo selo fala que houve no céu um silêncio por quase meia hora. Portanto, aí já é, sim, uma descrição muito clara sobre a volta de Cristo. O céu ficará em silêncio. Todos os anjos acompanharão Cristo em sua jornada aqui à Terra. Ficará em silêncio o céu por esse período. Então, nós encontramos de maneira maravilhosa esses cumprimentos, e ainda que seja o assunto que trataremos amanhã ainda, eu não gostaria de despedir os irmãos sem destacar realmente que é fato que estamos na sétima trombeta já. Não é a volta de Cristo em si, ela culminará, essa trombeta culminará com a volta de Cristo, mas parte dela já tem seu cumprimento no presente. Mas, para finalizarmos, eu gostaria de ler um texto em Apocalipse 10. Antes de lermos ainda esse texto, é importante vermos que o livro de Apocalipse pode parecer desorganizado, está longe disso. Algumas coisas que alguém pode julgar desorganizado é justamente ao contrário, é proposital. Então, nos capítulos 2 e 3, temos a série das 7 igrejas de maneira sucessiva. Mas quando nós vamos no capítulo 6 de Apocalipse, temos 6 selos destacados. E, em vez de entrar no sétimo selo, Apocalipse 7 traz uma outra visão, justamente porque quer nos trazer um fato que acontece durante o sexto selo ainda, antes do sétimo selo. O que nos fala Apocalipse 7? O selamento dos 144 mil. Esse é um ponto interessante de nós notarmos aqui, que aí no capítulo 8, que finalmente temos o sétimo selo. A mesma coisa acontece com as trombetas. No capítulo 8 e no capítulo 9, temos 6 trombetas trazidas a nós. 6 trombetas. É apenas lá em Apocalipse 11, no verso, cadê? Aqui no verso 15, no 11:15, que é retomada e é dada a sétima trombeta. Nesse meio tempo, temos vários detalhes, tanto em Apocalipse 10 como em Apocalipse 11. Em Apocalipse 11, nós temos, por exemplo, as 2 testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento sendo perseguido por um poder revolucionário que sabemos que é a França, em sua Revolução Francesa. Aqui nós encontramos, então, algo que ocorre antes da sétima trombeta, durante o período da sexta trombeta, é revelado detalhes adicionais da história. Quando entra a sétima trombeta no verso 15, finalmente chega-se no tempo adequado. No Apocalipse 10, nós temos uma visão muito significativa. Muitas vezes nos fica gravado o fato do livro amargo. Aqui vemos, na abertura, diz: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto
era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs-se em pé, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e quando clamou, 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o que nele há, e a terra, e o que nela há, e o mar, o que nele há, que não haveria mais tempo profético. Mas nos dias da voz do 7º anjo, nos dias da voz do 7º anjo, da 7ª trombeta, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. É muito significativo vermos que, de fato, aqui encontramos essa sucessão de eventos próximos da 7ª trombeta, já, aqui é dito, de ele tocar. Sabemos que a partir de 1798 começa, então, esse fato da proclamação da mensagem do advento. E foi muito gostoso para eles, doce, como saborear um mel, eles pregaram aquela mensagem da breve volta de Cristo para 1844, mas com o grande desapontamento, isso se tornou amargo no seu ventre. Mas aquilo não era o final de tudo. Ainda havia toda uma cadeia profética a ser desenvolvida, como nós encontramos ao final do capítulo 10. Deste modo, isso nos leva a uma outra série, das 3 mensagens angélicas do Apocalipse 14, que nos traz as últimas mensagens de advertência ao mundo que está prestes a ter seu fim. Encontramos, deste modo, como que o Apocalipse é tratado de uma maneira, então, que nos leva a compreender toda essa sucessão de fatos no meio entre a 6ª e a 7ª trombeta, a proclamação do advento de Cristo, feito pelos primeiros adventistas, ainda que não eram guardadores do sábado. Encontramos a continuação, o fato da medição do templo de Deus, o altar, os que nele adoram, trazendo já aí um cenário de juízo, e, ao mesmo tempo, retrocede um pouco no tempo quando vai falar das 2 testemunhas. Retrocede um pouco, mas ainda naquela época da 6ª trombeta, é trazido o fato daquela perseguição e, ao mesmo tempo, a exaltação da Bíblia. Então, não é que aqui pode parecer fora de ordem os fatos, mas a profecia está falando por tópicos de assunto. Então, primeiramente, nós encontramos aqui o fato da proclamação do advento, algo mais interno, religioso, e depois um fato de convulsão social, que trouxe a perseguição da Bíblia Sagrada, mas, por fim, depois desse período, o que ocorre? As sociedades bíblicas surgem, e elas, então, avançam pelo mundo,
exaltando, traduzindo em várias línguas, dialetos e tudo mais. É isso que é apresentado ao final. Então, aquele pesquisador das profecias que tiver paciência e estudar de maneira detida, verá a ampla coerência das escrituras nos mínimos detalhes. Queria destacar as mensagens que foram deixadas por vários irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Irmão Messias, irmã Maria Helena, irmã Joarinda, irmão Lorival, Sebastião, Ronei, Juvencio, Genilson, Bianca, Santina, Raquel Barbosa, Francisco Sales, Cláudio Bonfim. Temos aqui os irmãos, então, se manifestando, aqui dizendo, então, também, aqui também Rafael Coutinho nos acompanhando. O irmão Messias comenta um fato, né, dessa leitura do capítulo 10 que fizemos, que os pés do anjo na terra e no mar significa a extensão da proclamação do evangelho, justamente avançou pelo mundo. Ellen White diz que todos os postos missionários que havia na época, em todos esses postos missionários chegou a mensagem do advento, até a data de 1844, tendo seu início lá em 1798, no descerrar do selo do livro de Daniel e o aumento do conhecimento acerca das profecias. Aqui também o irmão Francisco pergunta se haveria alguma ligação entre as 7 trombetas com as festas de Israel. Isso teria alguma ligação com o Apocalipse 14, com a obra de expiação, enfim. Então, havia nas festas de Israel o toque da trombeta também. E podemos correlacionar até algo na última trombeta, que haverá o livramento realmente, e há uma festa a se cumprir ainda, a festa dos tabernáculos, das cabanas. Essa festa se concretiza com a restauração, então, justamente, do povo de Deus sendo liberto do pecado, do mal deste mundo. Pode ser visto uma ligação, mas com as demais trombetas, nós vemos que é anúncio de guerras, de destruição, realmente. E a questão com a obra da expiação, nós vemos que, de fato, há essa relação na 7ª trombeta também. Apocalipse 11, 19, vemos que é aberto o templo de Deus no céu, é visto dentro do Santíssimo, diferente daquela primeira parte que lemos no começo do nosso estudo. Apocalipse 8, vemos ainda Cristo intercedendo no lugar santo. Por fim, a partir do 11 e 19 é trazida essa ideia de Cristo adentrando o Santíssimo, aonde está a Arca da Aliança. Então, dessa maneira, há uma correlação indireta. E aí vemos, então, toda essa conjunção que nós acabamos comentando bastante sobre as 4 primeiras trombetas e adiantei algo da 7ª. Mas ficará para amanhã, então, em especial, a 5ª e a 6ª trombeta, que tem um comprimento exato, com nível de detalhes tremendo, não só na descrição do povo que representa, como um período profético que tem exatidão até em dias. Tudo isso veremos amanhã, se Deus permitir, que todos que estão nos acompanhando nesta noite possam estar presentes na continuação, para então fecharmos esse ciclo. Vamos louvar a Deus com o hino final neste momento.
teu perdão glorioso vamos defender, hostes inimigas sempre combater. Nosso general por certo irá vencer, seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção, e afinal em coro junto à multidão entoaremos todos a real canção quando nós chegarmos lá. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Vamos em oração para finalizar, irmã Regiane. Santo Deus, bondoso Pai que estás nos céus, nós somos gratos a Ti por este momento que estamos juntos, por termos estudado a Tua Palavra, que o Senhor venha abrir nossa mente a cada dia, que possamos compreender todas essas mensagens em detalhes, porque sabemos que é necessário para o nosso aprendizado e também para transmitirmos aos outros. O Senhor abençoe a tua igreja, o teu povo, também todos os pedidos de oração, nos dê uma boa noite e nos mantenha sempre firme em teus caminhos. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Assim concluímos este estudo da Palavra de Deus, que a bênção e a paz de Deus esteja conosco nessa noite. Amém. Boa noite, bom descanso a todos.